Graça e paz em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. O estudo que nós estamos ministrando agora está baseado no livro A Comunidade Cativante, de Mark Dever. E o título do capítulo que nós iremos trabalhar hoje, que é o segundo capítulo desse livro, em consequência disso, claro, também o segundo estudo deste livro, é Uma Comunidade Dada por Deus. Então eu te convido neste momento a fazer comigo a leitura da Palavra de Deus que está proposta para que nós possamos assim entender o que este capítulo do livro quer falar para nós neste dia. Eu peço que você acompanhe a leitura da Palavra de Deus que estará sendo projetada aí, mas este texto também estará nas descrições deste vídeo e com ele eu estarei deixando também outros textos bíblicos para que possa servir como leitura da Palavra de Deus durante a sua semana. Então, após você terminar de ver esse vídeo, dê uma olhadinha nas descrições que alguns textos bíblicos estarão disponíveis lá, que são textos que fazem parte desta lição, para que você possa durante a semana estar lendo e fazendo com que a palavra de Deus possa falar mais profundamente ao seu coração. Acompanhe comigo então a palavra de Deus que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 10, versículo de 1 a 22. Nós estaremos fazendo a leitura de todo o capítulo de Ezequiel 10 neste momento. Então peço que você neste momento acompanhe comigo aí a leitura da palavra de Deus. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abóbada que está por cima das cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: vá entre as rodas por baixo dos querubins, encha as mãos com brasas ardentes de entre os querubins e espalhe-as sobre a cidade. E enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam no lado sul do templo quando o homem entrou e uma nuvem encheu o pátio inteiro. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória de Deus. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até no pátio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando ele fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho: apanhe fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, o homem foi e colocou-se ao lado de uma roda. Então um dos querubins estendeu a mão no fogo que estava no meio deles, apanhou algumas brasas e as colocou nas mãos do homem vestido de linho, que as recebeu e saiu. Debaixo das asas dos querubins podia-se ver o que se parecia com mãos humanas. Olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas, uma ao lado de cada um dos querubins. As rodas reluziam como berilo. Quanto à sua aparência, eram iguais, e cada uma parecia estar entrosada na outra. Enquanto se moviam, elas iam em qualquer uma das 4 direções que tomavam os querubins. As rodas não se viravam enquanto os querubins se moviam. Elas seguiam qualquer direção à sua frente sem se virar. Seus corpos, inclusive as costas, as mãos e as asas, estavam completamente cheios de olhos como suas 4 rodas. Ouvi que chamavam as rodas rotatórias. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era o de um querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Então os querubins se elevaram. Eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas ao lado deles se moviam, e quando os querubins estendiam as asas para erguer-se do chão, as rodas também iam com eles. Quando os querubins se mantinham imóveis, elas também ficavam imóveis, e quando os querubins se levantavam, elas se levantavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estavam nelas. Então a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava, os querubins estenderam as asas e se ergueram do chão, e as rodas foram com eles. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles.
Esses seres viventes eram os mesmos que eu vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo de suas asas havia o que parecia mãos humanas. Seus rostos tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para a frente. Vamos orar neste momento? Vamos pedir ao Senhor que Ele fale ao nosso coração através da Tua palavra. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua presença neste momento, ó Deus, e tudo o que te pedimos, ó Deus, é que o Senhor prepare o nosso coração, ó Deus, abra a nossa mente para que nós possamos, ó Deus, ter entendimento daquilo que o Senhor tem para nos falar neste momento, ó Deus. Somos gratos porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos, ó Deus, podendo desfrutar da Tua palavra neste momento, ó Deus. Por isso, ó Pai, nós somos limitados, ó Deus, e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nos falar, ó Deus. Nós oramos, Pai, agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Estamos diante de um texto impressionante da palavra de Deus. Na verdade, uma visão do profeta Ezequiel, que estava exilado na Babilônia, e de repente ele se vê no templo em Jerusalém. E ali então ele vê a glória de Deus retratada como descansando em um trono com rodas e sendo sustentada por querubins alados. É interessante que ele começa a falar desse texto e no momento a ideia é que a glória de Deus, que é sustentada por esses querubins, ela está no templo. Mas essa glória está se movendo de acordo com como os querubins se movem ali no templo. No primeiro momento, essa glória do Senhor está no Santo dos Santos, mas ela se retira, se move para a entrada do templo e logo em seguida ela já está sobre o templo. E a próxima fala de Ezequiel diz que ele está na porta oriental do templo do Senhor e com ele também está a glória de Deus, ou as rodas, como ele retrata a glória de Deus aqui nesse texto. Então o que nós percebemos aqui é que junto com os querubins, a glória do Senhor se afastou do templo de Jerusalém. Mas até aqui, nós simplesmente estamos olhando para esta glória que se afasta de um determinado local. O problema é nós conseguirmos entender o que aconteceu com este local após a glória do Senhor se afastar. Haviam pessoas no templo. Pessoas que estavam adorando a Deus, pessoas que estavam de alguma forma trabalhando ali no templo. E o impressionante é que a ideia é que estas pessoas continuaram vivendo como se nada tivesse acontecido. Ou seja, o afastamento da glória do Senhor para aquelas pessoas nada representou, pelo menos naquele instante em que Ezequiel estava tendo esta visão e estava transmitindo esta visão para que hoje nós pudéssemos ter acesso. Nós precisamos olhar para esta visão de Ezequiel e tirar algumas lições para as nossas vidas. Vamos tentar trazer esta visão de Ezequiel para os nossos templos de hoje, para as nossas igrejas. Já imaginou se nos dias de hoje, da mesma forma como aconteceu ali em Jerusalém, se Deus retirasse a sua glória das nossas igrejas, como que nós iríamos nos comportar? Essa é uma pergunta muito interessante e nós precisamos pensar nisso. Será que nós iríamos permanecer como aquele povo ali no templo, como se nada tivesse acontecido? Será que se a glória do Senhor se retirasse hoje da nossa igreja, das nossas congregações, nós continuaríamos vivendo da mesma forma? Os grupos de interesses continuariam se reunindo da mesma forma? As reuniões semanais da nossa igreja continuariam acontecendo da mesma forma? Precisamos refletir sobre isso. Porque se a glória do Senhor se retira
das nossas igrejas e tudo continua acontecendo da mesma forma como acontecia antes, nós precisamos muito rapidamente rever o cristianismo que nós estamos vivendo. Porque, na verdade, o que deveria acontecer seria um caos total dentro das nossas igrejas. Se fosse possível que isso acontecesse, que a glória do Senhor se retirasse das nossas igrejas. As pessoas que ali estavam já não iam mais conseguir conviver umas com as outras, porque iriam haver conflito de ideias. Os grupos que estariam se reunindo ali já não conseguiriam mais se entender, porque a glória do Senhor já não está mais presente. As pessoas não estariam mais falando as mesmas línguas, estariam entrando em conflito por causa das suas ideias. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo parecido com o tempo em que Ezequiel teve esta visão. Nós estamos vivendo o tempo em que os nossos templos estão funcionando já desta forma, onde, se a glória do Senhor está presente, nós conseguimos caminhar. Mas se a glória do Senhor é retirada, é bem capaz de os nossos templos, das nossas comunidades, das nossas igrejas continuarem caminhando da mesma forma. E talvez você esteja pensando nesse momento, mas isso não seria algo legal? Não, meu irmão, é preciso refletir um pouco. Lembra do que nós falamos na lição anterior? Nós precisamos estar aqui com o propósito de anunciar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus, para que nós possamos nos tornar novas criaturas em Cristo Jesus. E quando nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, nós passamos a viver de uma forma diferente. Nós passamos a viver dependendo inteiramente do poder sobrenatural de Deus em nossas vidas. E no momento em que esse poder sobrenatural for retirado de nós, se é que isso é possível, lembre-se disso, é apenas uma suposição que nós estamos fazendo aqui, era para que nós entrássemos em um caos total, porque agora nós não temos mais esse poder de Deus. Deus não está mais controlando a nossa vida. E nós vivemos pelo poder sobrenatural de Deus. Por isso é preocupante quando nós colocamos essa pergunta, e essa pergunta ela precisa ser reflexiva, se caso neste momento a glória do Senhor fosse retirada de nós, o que nós faríamos? E talvez se o nosso pensamento for esse, de que nós continuaríamos caminhando da mesma forma, muita coisa precisa ser revista no que diz respeito à nossa conversão, no que diz respeito a nós vivermos uma vida que realmente é para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque seria impossível nós vivermos esta vida, nós continuarmos a viver da mesma forma, se nós vivêssemos uma vida, ou se nós vivemos uma vida que realmente é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu quero apresentar para você agora uma situação dentro da palavra de Deus. De um lado, nós vamos apresentar um exército, representando uma comunidade que vive sobre o poder sobrenatural de Deus. Do outro lado, um outro exército, que acredita nas suas forças, que acredita na sua capacidade. Você deve conhecer a história de Davi e Golias. Golias era um soldado do exército filisteu. E Golias acreditava que ele podia todas as coisas por causa da sua força. Não havia soldados que pudessem enfrentá-lo, porque ele se dizia o mais forte, se dizia o maior e o mais preparado para todas as situações. Mas em contrapartida, no exército do rei Saul, o exército dos israelitas, os homens que ali estavam serviam a um Deus Todo-Poderoso, em especial um que naquele momento nem soldado era, que é Davi. Davi ainda era um jovem e naquele dia então ele está ali junto com o seu exército, com o exército de Saul, e ele ouve então aquele homem afrontar o exército de Saul, o exército dos israelitas. E ele então não consegue entender como aquele homem pode dizer aquelas palavras a respeito do exército do Senhor. E Davi então desafia aquele soldado gigante, um jovem franzino,
contra um gigante preparado, e aquele jovem vai contra aquele soldado, apenas com uma funda e algumas pedrinhas que ele havia pegado no leito do rio. Mas o que fez diferença ali não foi a preparação daquele soldado. O que fez diferença ali não foi o tamanho daquele soldado, mas foi a fé que Davi tinha, de que ele servia ao exército do Deus Todo-Poderoso. E aí ele vai dizer assim, lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículos de 45 a 47. Acompanhe comigo. E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Veja que interessante essa colocação de Davi. Davi acreditava realmente que ele estava servindo ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus do exército de Israel. E por isso, mesmo sendo ele pequeno, ele não pensou duas vezes em enfrentar aquele gigante. E com o poder que há no nome do Senhor, nós cremos que Davi venceu aquele gigante. Porque ele não tinha capacidade por ele mesmo. Ele não tinha uma armadura. Ele não tinha uma espada. Mas ele tinha o poder sobrenatural de Deus na vida dele. E isso fez com que ele alcançasse a vitória. É isso que nós precisamos. É dessa forma que nós precisamos olhar para as nossas comunidades. É dessa forma que nós precisamos viver como comunidade. Viver acreditando que é o poder sobrenatural de Deus que vai fazer com que nós possamos caminhar como comunidade do Senhor Jesus aqui neste mundo. Não é através das minhas forças, não é através das programações, não é através daquilo que eu faço, mas é através da orientação dada por Deus, é através daquilo que Ele me capacita a fazer, é através daquilo que Ele capacita cada membro da igreja a fazer, é que nós vamos conseguir alcançar os objetivos que Ele tem para a vida da nossa comunidade. O que perdemos quando a comunidade não é evidentemente sobrenatural? No primeiro estudo, nós vimos que quando nós edificamos a nossa comunidade naquilo que não é o Evangelho, a igreja perde o propósito que Deus tem para ela. O que Jesus ordenou que os seus discípulos fizessem no final do Evangelho de Mateus e, consequente também, ordenou a nós que fizéssemos. Vamos ver o que diz o texto lá em Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Há dois ímpetos na grande comissão que nós devemos cumprir. São eles: evangelizar e discipular. Quando nós criamos comunidades que não cumprem esses ímpetos da grande comissão, nós não estamos cumprindo o nosso papel de evangelizar e discipular, que a palavra de Deus pede que nós façamos. Como comprometemos a evangelização? Vejamos o que a palavra de Deus nos orienta no Evangelho de João, capítulo 3. Lá no versículo 35, a palavra de Deus diz assim: Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O versículo anterior mostra como funciona esse amor, dá um padrão para esse amor. Veja o que está escrito no versículo anterior a esse que nós acabamos de ler. Assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros.
Como seguidores de Jesus, nós precisamos entender esse amor. Nós precisamos amar como Jesus amou, dando a sua vida para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje nós estivéssemos tendo a oportunidade de fazer por outras pessoas aquilo que um dia o próprio Jesus fez por mim e por você. Se nós não fizermos desse jeito, se nós não conseguirmos amar o nosso irmão com o amor de Jesus, sendo capaz até mesmo de dar a nossa vida pelo nosso irmão, como a palavra de Deus nos pede que nós façamos, nós estamos desta forma comprometendo a evangelização. Nós estamos comprometendo aquilo que é uma ordem do Senhor Jesus para as nossas vidas. O segundo ímpeto é como comprometemos o discipulado. Uma comunidade que não é evidentemente sobrenatural, de certa forma já está comprometendo o discipulado. E aí nós vamos ver que lá em Mateus 28, Jesus manda que nós anunciemos o Evangelho. Ele fala isso para os seus discípulos, mas também é para nós nos dias de hoje. E ele continua nos orientando em outros textos da palavra de Deus que nós devemos fazer isso para que os outros que vêm depois de nós também façam o mesmo. Continue anunciando a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, está escrito assim: "E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros." E em Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 16, nós podemos ver claramente esse mandamento de Jesus em ação. Veja o que diz esse texto da palavra de Deus. "E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha que interessante quando nós olhamos para esse texto com um olhar diferenciado. Nós vamos ver que no versículo 11, Cristo nos dá líderes. Nós vamos ver que no versículo 12, ele prepara a congregação para o serviço. No versículo 13, como resultado, a congregação cresce em unidade e maturidade. E no versículo 14, é por meio dessa força congregacional que resistiremos ao sermos levados ao redor por todo vento de doutrina. Ou seja, credos, confissões e afirmações de fé são úteis. Supervisão denominacional é benéfica. Ensino público correto é de valor inestimável, mas nada protege o Evangelho tão bem quanto a comunidade de fé sobrenatural que a pregação do Evangelho produz. O que torna uma comunidade sobrenatural? No Evangelho de Lucas, capítulo 7, nós vamos ver a história de uma mulher que entra na casa de um fariseu, onde Jesus estava. Esse fariseu era Simão. E aquela mulher, então, quando entra ali, ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e depois unge os pés de Jesus com um unguento, com um perfume. E aquele fariseu fica horrorizado com aquilo que está acontecendo. Então Jesus olha para aquele homem, para aquele fariseu, e conta para ele uma parábola, para tentar explicar o que estava acontecendo ali naquele momento. Ele conta a parábola de dois credores que foram até o seu senhor
E esse senhor então perdoa as dívidas daqueles dois homens. Porém, um devia uma quantia muito maior do que o outro. E Jesus então pergunta para o fariseu: qual dos dois recebeu maior perdão? E ele diz: o que devia mais. E ele estava certo, realmente aquele que devia mais recebeu maior perdão. Então Jesus diz o seguinte: perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Ou seja, a ideia é que quanto mais amamos, mais somos perdoados. Essa era a ideia do fariseu, era o que ele pensava. E muitas vezes é o que nós pensamos também, que quanto mais nós amamos as pessoas, mais Deus nos ama. Quanto mais nós perdoamos as pessoas, mais Deus nos perdoa. Mas Jesus continua a falar com o fariseu. E aí nós vamos começar a observar que não era bem isso que Jesus estava querendo dizer no decorrer do seu discurso. Veja o que Jesus fala na continuação do texto. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ou seja, o fariseu estava enganado. E talvez muitos de nós também estamos enganados. O amor, ele não causa o perdão. Pelo contrário, o perdão é que causa o amor. E o autor, ele traz um pensamento de um erudito bíblico, inclusive já falecido, que diz assim: o amor desta mulher não era o fundamento de um perdão que ela viera buscar, e sim a prova de um perdão que ela viera reconhecer. Ou seja, quando aquela mulher se coloca diante de Jesus, quando ela começa então a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e a ungir os pés de Jesus com óleo, ela não estava ali pedindo perdão a Jesus por algo. Ela estava agradecendo a Jesus pelo perdão que ela sabia que ela já tinha recebido de Jesus. É aquilo que eu tenho falado sempre aqui. As nossas obras, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós praticamos, precisa ser em agradecimento àquilo que Deus já fez por nós. Quando nós pensamos desta forma, nós vamos começar a olhar para a nossa comunidade e entender que nós precisamos fazer comunidades que agradam ao Senhor desta forma. E aí nós vamos entender que tudo aquilo que nós fazemos em nossas comunidades precisa ser em agradecimento àquilo que Deus já fez. Se nós queremos realmente ser comunidades sobrenaturais, é desta forma que nós precisamos agir. Porque o sobrenatural de Deus está agindo aqui, está presente na nossa igreja. A glória do Senhor está presente na nossa igreja. Nós então fazemos aquilo que nós precisamos fazer, e não ao contrário. Nós não precisamos fazer algo para que a glória de Deus venha sobre a nossa igreja. Nós fazemos algo em agradecimento ao sobrenatural de Deus nesta igreja. E essa precisa ser a realidade da nossa vida. Essa precisa ser a realidade de todos aqueles que se dizem servos do Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos entender isso de uma vez por todas, e que nós possamos viver esta verdade, porque isso é uma verdade bíblica. Como o texto aqui acabou de mostrar para nós, um fariseu que acreditava que precisava fazer algo para mostrar o tamanho do seu amor por Deus, para conseguir o perdão de Deus, enquanto que uma mulher se coloca diante de Jesus e as suas obras é em agradecimento àquilo que ela tinha certeza que o Senhor já tinha feito por ela. Será que esse tem sido o nosso pensamento? Será que isso tem sido a nossa realidade dentro das nossas comunidades? Se não, que nós possamos rever os nossos conceitos, que nós possamos rever as nossas obras, que nós possamos rever os nossos eventos, tudo aquilo que nós estamos fazendo como comunidade cristã. Que tudo que venhamos a fazer daqui para frente seja em atitude de agradecimento, porque a glória do Senhor está sobre nós. E que nós não venhamos a fazer como uma troca,
esperando que Deus possa nos abençoar de alguma forma por causa das nossas ações, por causa daquilo que viemos a fazer. Que essa possa ser uma verdade na minha vida e que essa possa ser uma verdade também na sua vida e na vida das nossas igrejas. Que Deus possa o abençoar em nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Importa